Olá pessoal, sou Elbert, sou dirigente sindical aqui em Belo Horizonte e a gente gravando esses vídeos, né, como registro histórico nesse momento crucial da história da humanidade que nós estamos tendo a oportunidade de vivenciar. A gente está registrando isso e colecionando no nosso canal lá no YouTube. Quem quiser ver os outros vídeos que a gente já gravou, né? Tem gravado aí de 2 em 2 dias, 3 em 3 dias, registrando movimentação política e em relação ao combate ao coronavírus, né? A questão aí da atuação dos países, né, espalhados pelo mundo que estão enfrentando esse desafio. Então, o último vídeo que a gente gravou, se não me engano, foi na quinta-feira. A gente teve todo o final de semana aí com vários desdobramentos da crise política e sanitária que a gente está vivendo. O Brasil tem esse privilégio, né, entre aspas, de enfrentar ao mesmo tempo aí uma crise política junto com essa questão sanitária que está se abatendo sobre o país, né, sobre outros locais no mundo, e o Brasil também é colocado nesse contexto. E a gente precisa destacar essa questão política porque influencia diretamente também nas ações de combate ao coronavírus. A gente teve aí na sexta-feira, depois que houve a aprovação pelo Congresso da medida emergencial, né, do auxílio emergencial aí de R$600 para as pessoas que têm, né, uma situação de vulnerabilidade maior, né, na economia, e a gente começou a ter um comportamento do governo que é claramente de sabotar a operacionalização da possibilidade, né, das pessoas terem esse acesso a esse recurso aí que foi disponibilizado pelo Congresso. O Paulo Guedes, apesar do STF, né, já ter se adiantado, né, de forma muito correta, já ter possibilitado aí ao governo fazer o empenho dos valores necessários em descumprimento às regras fiscais, né, que são estabelecidas aí para que o governo tenha uma limitação dos gastos. Nesse momento, que é um momento de guerra, né, a gente precisa enfrentar uma ameaça imediata aí, né, que pode realmente causar muitos danos à sociedade brasileira. O STF houve por bem flexibilizar essas regras fiscais e possibilitar ao governo que pudesse gastar para além dos limites colocados aí na Constituição. O Paulo Guedes não se deu satisfeito, né, disse que tinha que haver aprovação de uma PEC, que o Congresso tinha que aprovar uma PEC, né, que é necessário que isso fosse incluído aí na Constituição para que não houvesse depois questionamentos, né, que o governo não pudesse ser acusado aí de pedaladas fiscais, vamos colocar assim. E assim foi feito na sexta-feira, né, o Congresso se reuniu virtualmente e para, né, cessar aí com as desculpas, né, que o governo tem colocado, né, antes o responsável por elaborar as desculpas era o Onyx Lorenzoni, dizia que não sabia como fazer, que não tinha cadastro, né? Isso aqui é mentira, né? Existe o cadastro único, existe o cadastro Bolsa Família, né? O governo pode começar a trabalhar por aí e ir pensando quais seriam as outras questões para se resolver posteriormente, mas o governo, desde o primeiro momento, vem se colocando aí de uma forma muito negligente em relação à necessidade que as pessoas mais pobres do nosso país, as pessoas vulneráveis, as pessoas que têm que trabalhar aí diariamente para conquistar a sua alimentação, né, para a sua sobrevivência, a situação das pessoas não importa para esse governo. Infelizmente, é uma realidade que a gente está vivendo, né? O governo vem trabalhando para sabotar todas as ações que são feitas aí para tentar minimizar o sofrimento da população e possibilitar que o isolamento social seja feito de uma forma eficiente. Né, a gente acredita que
é necessário rever a posição das instituições em relação a isso. O governo não pode ser simplesmente impedido de fazer propaganda contra o isolamento social. O fato do presidente da República, né, ir às ruas quase diariamente, tendo contato com seus apoiadores, né, colocar de público a sua visão em relação à falta de necessidade do isolamento social, né, segundo ele, isso não é necessário, a gente está exagerando, né, não precisa, né, a despeito de todos os países do mundo que estão mostrando o contrário, né, Jair Bolsonaro acha que ele é o único ser vivente que tem uma visão correta a respeito da situação que a gente está vivendo. Então, não basta o presidente da República ser impedido de veicular propaganda contra o isolamento. É necessário que ele seja obrigado a falar a favor do isolamento, porque essas falas dele contra, né, a necessidade das pessoas se manterem em casa tem surtido efeito. Nesse último final de semana, várias cidades aí do Brasil registraram pessoas nas ruas, né, pessoas fazendo caminhada, né, tendo momentos de lazer que, né, são amplamente contraindicados nessa quadra que a gente está vivendo, né, para impedir a propagação do coronavírus. Então, acredito que é necessário que a gente tenha um reposicionamento das instituições para, de alguma forma, obrigar o Jair Bolsonaro a vir a público e se retratar em relação ao que ele vem dizendo, né, e a forma como ele vem se comportando aí diariamente, colocando em xeque a eficiência do isolamento social. Porque se isso não for feito, a gente está correndo um sério risco de ter uma tragédia sem qualquer precedente, né, e sem qualquer tipo de previsibilidade possível no país, né? A gente está vendo aí no Equador, né, o que está acontecendo, né? As pessoas estão colocando seus mortos na porta de casa, né? As pessoas estão morrendo em casa porque o sistema de saúde não tem mais como atender e as pessoas fecham os mortos em sacos plásticos e colocam na porta de casa, esperando que, né, em algum momento algum caminhão frigorífico venha para resgatar esses corpos, né? E aí, né, o que tem de relato é que esses corpos são colocados dentro desses caminhões e os caminhões simplesmente desaparecem. Ninguém sabe para onde que eles estão indo, ninguém sabe o que está sendo feito com esses corpos, né? O governo lá perdeu completamente o controle da situação e a gente pode ter isso acontecendo aqui no Brasil também se o coronavírus se espalhar pelas periferias, né, pelas favelas, aí, pelas comunidades, que são aglomerações gigantescas de pessoas, né, densidade populacional muito grande, e pode ser, né, uma coisa que traga consequências gravíssimas para a nossa população e, né, que a gente tenha muito sofrimento aí por parte, principalmente da classe mais pobre. Então é necessário que a gente repense, né, essa nossa posição em relação a Jair Bolsonaro. Ele não pode simplesmente ser impedido, né, de falar, né, via instituição presidência da República, né, através da Secretaria de Comunicação, através do setor de propaganda do governo, contra o isolamento social. Ele, pessoalmente, tem que se retratar, porque a figura da presidência da República, a figura do presidente da República, a instituição presidência da República, influencia diretamente a ação de muitas pessoas, né? Infelizmente, tem muita gente que dá crédito ainda para Jair Bolsonaro, né? Apesar de nós acreditarmos que é uma posição completamente inexplicável, né? Uma pessoa que demonstra total despreparo, né? Total falta de conhecimento da arte de fazer política, né? O Bolsonaro, ele não detém qualquer tipo de habilidade política convencional. Como a gente já falou aqui, o que a gente acredita é que ele usa uma estratégia, né? Uma tática de guerra, né? Quando as coisas ficam feias para ele solta granadas, né? Solta aí informações
que causam muito impacto na sociedade para tentar desviar o foco e aí conseguir manobrar de alguma forma paralelamente, né, à discussão que foi plantada por ele. E aí a gente teve, né, algumas dessas situações sendo colocadas. A primeira foi a cassação do registro do PT, que um subprocurador do TSE acatou, né, disse que vai dar andamento aí nessa ação da cassação do registro do PT, que foi fundamentada, né, segundo está colocado na peça, pelo recebimento de recursos estrangeiros, né? Eles conseguiram pegar a questão da Lava Jato, né, e incriminar o PT, né, a instituição partidária, na questão da Lava Jato, nessa peça, pelo menos na petição, né? E isso, né, foi acatado, né, pela Procuradoria, aí, através do subprocurador, e está em andamento, né? A gente vai continuar acompanhando aí para ver o que vai acontecer em relação a isso, né? A gente pensa que mais uma vez aí o Bolsonaro, né, se articulando com esse submundo, né, do aparelho estatal que ele colocou a seu serviço para fazer, né, as jogadas políticas aí que ele necessita no momento. Então isso aí a gente precisa aguardar, mas de toda forma já, né, causou, né, uma comoção aí. A parte da população que apoia o PT, né, realmente ficou impactada com essa informação, né, e acaba tirando força do que a gente precisa fazer realmente, que é acompanhar as ações do governo em relação à situação do coronavírus, né, que é a ameaça real e imediata que a gente está vivendo. E aí ontem, né, segunda-feira, eu estou gravando isso aqui na terça-feira, dia 7 de abril, né, o Dia Mundial da Saúde, né? A gente vai ter aí uma homenagem aos profissionais de saúde à noite e, né, aproveitar para dar os parabéns aí, né, a quem atuar nessa área, que estiver vendo esse vídeo, né, e agradecer do fundo do coração aí o desprendimento, né, a ação heróica que as pessoas estão tendo nesse momento, colocando a própria vida em risco aí para ajudar a quem precisa, né, quem está sendo afetado por essa pandemia. E a gente teve então ontem, né, uma ação aí do Bolsonaro contra, né, os profissionais de saúde, né, especificamente o ministro Mandetta, né, que é médico, né, e está aí coordenando as ações contra a propagação do coronavírus. Primeiramente, a gente precisa falar sobre a nossa visão sobre o Mandetta, né? O Mandetta é um nécio como todos os outros componentes desse governo, né? A pessoa que aceita fazer parte do governo Bolsonaro, já de partida, na nossa visão, não tem qualidades realmente importantes a serem destacadas. São pessoas que estão fazendo parte de um projeto de cunho fascista, né, comandados por uma pessoa que é de todo um despreparado, né, uma pessoa sem conexão com a realidade, né, comandado ele mesmo pelo seu filho Carlos Bolsonaro, que é um psicopata, né, basicamente. Então, a gente não rende elogios ao Mandetta per si. A questão é que, no momento que a gente está vivendo, é impensável a gente ter uma troca no comando do Ministério da Saúde, e ele é uma pessoa que está fazendo um papel, está tendo uma atuação que é minimamente técnica, né? Uma ação que acompanha aí as orientações da Organização Mundial de Saúde e tem confrontado Bolsonaro nessa loucura, né, que está propaganda aí, né, que está tentando colocar como verdade para a sociedade de que não é necessário fazer o isolamento social, que a gente precisa cuidar da economia. Então, isso posto, a gente precisa
fazer a defesa da continuidade do Mandetta à frente do Ministério da Saúde, para que a gente possa continuar tendo uma ação minimamente eficiente da estrutura do Estado para garantir a saúde da população brasileira. E o Bolsonaro está realmente encrespado com o Mandetta, né? Ele não aceita o Mandetta ter qualquer destaque nesse momento, né? É uma expressão aí da insegurança, né? do macho que não se garante, né? O macho que precisa colocar as pessoas em volta abaixo dele para ele se destacar. E esse é o caso do Bolsonaro. O Bolsonaro é um caso aí de masculinidade muito frágil. Então, a gente está fadado, né, partindo desse raciocínio, a gente está fadado a ter um governo desastroso, né, porque nenhum ministro vai poder fazer qualquer tipo de atuação que seja digna de elogio, porque isso, né, deixa o Bolsonaro pistola, como o pessoal diz aí, né? Ele não aceita que qualquer um no governo possa ser elogiado, que não ele, né? Teve até uma coletiva ridícula aí que ele deu, né, falando que a gente estava ganhando a batalha contra o coronavírus de goleada, que ele era o técnico, né? Então ele que devia ter os elogios, é uma coisa deprimente, né? Bolsonaro é deprimente, né? Infelizmente. Então ontem ficou o dia inteiro, né? A segunda-feira inteira, aí, dia 6 de abril, foi em volta da possibilidade do Bolsonaro demitir o Mandetta, né? Logo de manhã já teve essa nota sendo plantada aí no Globo, dizendo que Bolsonaro tinha decidido demitir o Mandetta, que o Osmar Terra, né, que é um terraplanista da saúde, né, que corrobora aí as posições do Bolsonaro em relação ao isolamento vertical, né, que só as pessoas do grupo de risco que tinham que ficar em casa e tal, que a gente precisa salvar a economia, não sei o quê. Que é o Osmar Terra, né, que parece que tem muita intimidade com o Bolsonaro, inclusive, com a família, né, ali, o núcleo ali do Planalto, e ele estaria cotado para substituir o Mandetta. Então, ficou segunda-feira inteira essa questão aí, vou demitir. Ele já tinha, no domingo, né, tinha dado uma entrevista ali, né, ou falado para aquele séquito dele ali, para a claque que o segue ali, no Palácio do Planalto, né, no cercadinho, e falando que não tinha medo de usar caneta, que usar caneta, não sei o que, parece que a caneta dele perdeu a tinta, porque ele não, né, no final do dia aí, não se confirmou a demissão do Mandetta, e hoje a gente, né, vai acompanhar aí o próximo capítulo dessa novela, né, porque já vem se arrastando há algum tempo esse desgaste com o Mandetta, né, e a gente acredita que o Bolsonaro não vai se dar por satisfeito. Qual que é a situação atual do Bolsonaro? A gente tem notícias, né, inclusive uma fonte confiável aí, que é jornalista da Argentina, que parece que recebeu informações do alto escalão do Exército aqui no Brasil e divulgou isso lá, né, através de um áudio. Então, tem uma fonte confiável, né, e parece que existe a intenção do Exército Brasileiro de tornar isso público através desse canal aí na Argentina, né? O jornalista é o fundador do jornal Página 12, né, que é um jornal respeitado lá na Argentina. Essa informação já chegou na Itália, né, já está circulando pela Europa também, e o Bolsonaro, ele estaria sendo curatelado, né, vou colocar assim. O Gilmar Mendes reuniu aí os chefes do Executivo e também o Braga Neto, que é o chefe da Casa Civil, e deu um ultimato, né, dizendo que o STF não permitiria que houvesse qualquer medida oficial do governo para desfazer a quarentena. E a partir disso, a nossa jabuticaba, né, atual aqui, que a gente criou aí um Estado-Maior, né, do Planalto, e
o Braga Neto seria o presidente operacional, quer dizer, as questões são debatidas, né, nesse Estado Maior, e o Braga Neto é o responsável por colocar em prática as ações que são definidas aí entre o chefe do executivo, né, o chefe do STF, né, do judiciário, que é o Toffoli hoje, mas com, né, forte influência aí do Gilmar Mendes, e a gente está, né, tendo aí uma divulgação, né, de uma figura muito pejorativa em relação ao Bolsonaro, né, que é a rainha louca, né, é um tanto quanto misógino também, né, isso aí, mas e também, né, afeta aí o pessoal com sofrimento psíquico, mas é, né, necessário a gente colocar como registro histórico que está sendo dito, né. Então, Bolsonaro está definhando politicamente, não tem apoio de parcelas importantes da população, né? Parece que agora a manutenção dele no poder depende da fiança aí dos evangélicos, parcela dos evangélicos aí mais radicais, e né, das baixas patentes do Exército, né? Os suboficiais aí, né, os sargentos, tal, que parece que tem no Bolsonaro, né, uma grande imagem aí, né, um grande parâmetro de líder. Coitado desse pessoal, né, gente? E aí, outra coisa também que surgiu aí nos últimos dias, em relação a essas bombas aí de impacto que o governo solta para tentar, né, ganhar fôlego político, foi o ataque à China, né? Um ataque imbecil aí do Weintraub, que no domingo, se não me engano, soltou um post aí nas redes sociais ridicularizando os chineses, né? Colocando os chineses aí como pessoas que comem qualquer coisa, né? Falou, né, uma coisa assim em relação a que os chineses consomem qualquer coisa que existe sobre a Terra, né? Tal, um ataque, né, à cultura dos chineses, né? Um ataque racista, e como primeira consequência disso, né, primeiro contra-ataque dos chineses, os chineses declararam que vão comprar soja agora dos Estados Unidos, né, que é um mercado imenso que o Brasil tinha aí com a China, e graças a essa fala idiota, né, do Weintraub, né, o capacho aí dos americanos, como todo esse governo, a gente acabou de perder aí uma fonte considerável de receitas devido